Boa tarde a todos. Gostaria só de fazer uma pequena correção aqui, até pelo fato de que provavelmente ainda está registrado lá como responsável pelo Laboratório de Pesquisas Econômicas em Bovinocultura e Suinocultura, mas recentemente nós fundimos, vamos dizer assim, essas duas unidades e foi criado, então, o Centro de Informação do Agronegócio da Universidade Federal do Paraná, que procura fazer todo um levantamento em cima das questões econômicas do agronegócio do Estado, né? Bom, hoje foi pedido para nós que a gente falasse um pouquinho a respeito da questão das barreiras comerciais, né? O meu antecessor aqui já deu uma ideia, principalmente da atuação aí da OMC, de como que esse cenário de atuação deles vem acontecendo. E eu vou procurar aqui a gente tentar expor algumas coisas que talvez a gente fique muito preocupado com a questão das barreiras e da questão da exportação e esquece de outras, né? Então, acho que antes da gente falar o que vem acontecendo nesse cenário de exportação, né, brasileira de carnes, seria importante a gente falar um pouquinho da questão das barreiras, né? A gente fica muito detido na questão da barreira sanitária, mas essa não é a única, né? A gente tem que lembrar bem claramente disso, né? A barreira sanitária é uma das barreiras que nos impedem, muitas vezes, de colocar mais carne nos mercados lá fora. Mas não existem só elas, né? Nós temos que lembrar que existem outras, né? Vamos dar uma passada rápida nisso, até para a gente poder entender depois o cenário que eu vou mostrar aqui, que vem mudando, né, em função da questão das sanitárias e das não sanitárias, da questão da exportação nossa de carne. Então, nós não podemos esquecer que existem barreiras que são não tarifárias, né, que normalmente são 70% das barreiras não impostas, tá? Essas barreiras não tarifárias, elas dependem de vários fatores que não são bem controlados, não são bem determinados, né? Pode ser por questões sociais, pode ser por questões políticas, né? Não se importa mais do Brasil por uma questão de mudança política de alguns países importadores, pode ser até mesmo por questões ecológicas, né? Hoje a gente tem tido muito disso, né, para poder haver uma aceitação no mercado externo, né, a certificação de produtos produzidos de forma ecologicamente correta, que não agride o meio ambiente e tudo mais, tem tido uma aceitação melhor lá fora. Então, querendo ou não, isso é uma barreira imposta, né? Se a gente não atender determinadas exigências para as questões do meio ambiente, provavelmente vai ser um dos grandes pontos que nós vamos ter que vencer nos próximos anos para poder colocar o nosso produto lá fora. Basta a gente lembrar aí, né, numa história recente, o que aconteceu com a questão da própria emissão lá, né, de metano pelos bovinos e tudo mais. Isso provocou determinados impactos na questão nossa de exportação, né? Coisa que depois nós tivemos que reverter com estudos e mostrar que não era bem por aí aqueles números que foram apresentados. Existem as questões sanitárias, né, e as questões de segurança também. Pode ser questão de segurança não só de segurança alimentar, que estaria ligado à questão sanitária, mas porque outras questões de segurança, da questão de receber produtos externos, o que isso pode impactar, né? Existem barreiras técnicas, nem toda a barreira sanitária é técnica. Pode haver barreiras técnicas, são aquelas não exigidas por autoridades legislativas, mas são impostas pelo mercado, né? Então, um exemplo disso que a gente pode dar é a própria questão, por exemplo, de exportação, que a gente vê do Uruguai, por exemplo, para os Estados Unidos de carne bovina, né? É uma questão de imposição de qualidade. Eles importam dos nossos vizinhos porque os nossos vizinhos conseguem colocar lá uma carne de melhor qualidade. Então, não existe uma regra clara, é uma questão simples, né? Não é uma questão legislativa, dizer nós somos obrigados a comprar, né? Os americanos não dizem a comprar carne de qualidade, mas o mercado deles exige isso. Então, isso, querendo ou não, é uma barreira que a gente tem para poder vencer. No nosso caso, talvez hoje um dos grandes problemas, né? Nós exportamos um volume muito grande. Na questão da ave e do suíno, nós temos realmente um produto de ponta no mercado externo, de altíssima qualidade, quando comparado à produção lá fora, no caso da ave e do suíno,
mas, no caso do bovino, nós ainda deixamos a desejar na qualidade, né? Fato, inclusive, que a gente pode confirmar com isso, né, que uma grande parte, inclusive, do que representa as nossas exportações são de dianteiro, né, e não de traseiro, quer dizer, a carne realmente usada lá fora para industrialização, já que grande parte do que a gente coloca no mercado externo de carne bovina é carne industrializada. O mesmo acontece com aves e com suínos também, né? Então, nós temos que lembrar que essas barreiras técnicas podem não ser, né, como eu disse, não é uma coisa que existe uma legislação, é uma questão de mercado. O mercado vai exigir, nós temos que atender. E esse também é um dos grandes desafios nossos a vencer. Talvez, como eu disse, nem tanto na ave e no suíno, mas na carne bovina, com certeza, muito ainda de qualidade, né? Uma das coisas, até reforçando o que disse que o doutor Inácio, né, o que a gente enxerga, principalmente para o caso do Paraná e os estados do Sul, é realmente investir na questão de qualidade. Nós não seremos produtores de volume, mas estamos tentando cada vez mais conquistar o mercado da carne de qualidade, né? Existe a questão também da barreira das cotas de importação, né? Então, muitos países impõem a questão de cotas. Só para a gente ter uma ideia, coloquei ali 2 exemplos só, né? A União Europeia, por exemplo, importa, né, dentro da cota existe uma barreira, uma tarifa de 20%. O que excede a cota são mais 12,8% em cima disso, né? O que faz, muitas vezes, que, quando a gente tenta colocar mais do que a cota imposta, nós acabamos tendo um preço que não é competitivo. Vale falar nesse momento aqui que uma das grandes vantagens que nós temos no mercado de carnes no mundo é a questão realmente de preço, né? A carne brasileira ela é muito atrativa na questão de preço. A gente precisa realmente de quebrar essas questões todas que a gente tem aí das barreiras, né, que, como eu disse, não são só sanitárias, como a gente pode ver, para tentar colocar mais produto lá fora e fazer todo esse nosso mercado que a gente ainda tem a conquistar, a avançar. O caso da Rússia também, né, dentro da cota 15%, extra cota pode chegar até, em determinadas situações, até 60% de tarifação. Então, questão de tarifações também são pontos que a gente tem que vencer. Nós temos que tentar aumentar essas cotas. E, para aumentar ela, provavelmente nós temos que trabalhar outras barreiras, como a gente já mostrou, a barreira da qualidade, né, que são barreiras, como a gente colocou ali, não técnicas, a barreira sanitária e assim por diante. Os subsídios e o dumping são 2 também barreiras que acabam nos atrapalhando, né, a colocar mais carne, que é o que ajuda a regular todos os mercados de exportação, né? Geralmente, subsídios são impostos por ações governamentais, né? Isso é uma das grandes brigas no comércio externo, né, no comércio exterior, que é justamente a questão dos subsídios, porque causa uma certa distorção no comércio, né? Quando há subsídio, muitas vezes o produto que a gente vai tentar colocar lá fora, ele acaba tendo um preço não competitivo por causa disso, né? E os grandes mercados aí que a gente tem tentado sempre conquistar mais espaço, como o americano e a União Europeia, é onde a gente encontra os maiores subsídios. Então, esses são questões que a gente tem a discutir. Mas, volto a dizer, está sempre atrelado a outras questões para a gente resolver anteriormente. Se a gente quer também brigar por um preço lá fora e tentar brigar em cima da questão dos subsídios, nós temos que ter outros pontos, aí, como a qualidade e a sanidade, para poder vencer, né? A questão do dumping, né, só para a gente conceituar aí, é quando há a prática de preços abaixo do mercado, né? Essa é uma questão que a gente vem tentando brigar, né? Quer dizer, todo o comércio exterior vive isso para qualquer produto de exportação, né? Mas no mercado de carnes são situações que às vezes a gente não consegue colocar carne em determinados países, justamente porque há aí práticas de vendas de outros lugares a preços muito mais baixos. O exemplo que a gente pode citar disso foi a própria arrancada que a Índia deu no mercado da carne bovina, né? Colocando um produto na Ásia, né, em parte da Europa e tudo, de produto muito barato, né? E isso daí realmente, sim, bem abaixo do mercado, por uma questão, talvez, que o custo de produção é mais barato, mas isso, de uma certa forma, acabou força, né, uma certa competitividade aí que é difícil da gente poder vencer, né? E, por último, a questão da sanitária. Então, a gente não pode ficar preso só
né, achar que a única barreira que faz com que a gente não avance no mercado de exportação é a sanitária. Talvez é a que pesa mais, é a mais importante, mas nós temos que lembrar que não é a única. Por isso que eu quis, né, conceituar as outras aqui, para a gente ver que a gente tem muitos pontos para poder discutir nessa questão de exportação de produtos cárneos, né? Geralmente, as questões sanitárias, né, são impostas justamente para a proteção da saúde das pessoas, dos animais, quando é a questão fitossanitária, da própria questão de sanidade de plantas e assim por diante, né? Quem determina toda essa questão do que é área livre, do que não é área livre, os países que não têm problemas das questões sanitárias, né, todos regulados aí pela OMC. O que acontece é que alguns países acabam não reconhecendo essas determinações, né, e acabam impondo barreiras sanitárias que vão além daquelas que estão lá determinadas, né? Fato que a gente pôde ver recentemente aí com a gente, né, de uma série de perdas de mercado que a gente teve, da própria carne de frango, da carne de suíno, né, talvez por regras que até estavam transcendendo mais do que aquilo que a própria organização estava impondo, né? Bom, vamos dar uma olhadinha, então, na questão de cenários, né? Como é que está o cenário da exportação de carne brasileira? Não anda bom, né? Por isso, talvez, até do fato da gente estar com uma questão de preços internos tão ruins, né? Principalmente a ponta da cadeia, que é a que produz, né? Isso é para a ave, para o suíno, para o bovino. Temos um problema de consumo interno reprimido, né? Então, uma demanda interna reprimida por toda uma questão socioeconômica, e, ainda para ajudar, nós não estamos indo muito bem no mercado da exportação, né? Temos perdido realmente um pouco de terreno, ganhamos, às vezes, alguns meses a gente até detecta um pouco mais de venda, mas temos visto aí que tem meses que forçam muito a nossa balança para baixo aí, né? Um exemplo foi agora em abril, né? Nós tivemos uma queda de quase 12% na exportação geral de carnes. Foi 28, foi um pouquinho mais de 28 no suíno, mais de 12 aí um pouquinho mais de 12 no frango, né, de queda nas exportações, né? Isso aí a gente pode notar ali, né, um mercado que não vem mostrando assim uma certa estabilidade, né? Ele não mostra uma tendência crescente, né? Ele tenta subir, mas tem passado por uma série de problemas que tem feito com que todas essas cadeias, aves, suíno, bovinos, né, têm forçado, em alguns pontos, ali a quedas que realmente são bem expressivas, né? Se a gente for ver ali, abril está bem marcado, ali, que é o finalzinho do gráfico que a gente fez, né, com os dados aí do Ministério da Indústria e Comércio, né, mostrando que vem mostrando instabilidade aí nos últimos anos, né, de 16 para cá, que foi o período que a gente quis ressaltar. Nós tivemos aí altas e baixas nesses volumes de exportação bem importantes, né? Na questão da carne bovina, né, uma mudança, o que a gente viu aí de 15 para 17 e vem se mantendo aí em 18, foi uma mudança toda do cenário de exportação. Aves e suínos, né, ele teve uma queda geral pela questão sanitária, e bovino um pouco mais de mudança da questão do cenário que a gente vinha vendo antes. A gente pode ver ali, né, se a gente pegar 2015, eu vou mostrar dois cenários aí diferentes, né, como estava 2015 e como está hoje esse cenário da exportação no caso da carne bovina. Então, o que a gente vai ver ali que em 15 nós ainda tínhamos bem marcante na América do Sul ainda a questão a Venezuela, ainda vinha como um dos grandes compradores da nossa carne, né? A Rússia também, os mercados que vinham ali atrás, mas bem constante, né? A própria questão de China, Hong Kong, Egito, né? Um pouco dos Estados Unidos também, que era esse o cenário que a gente estava vendo lá em 2015. Em 17, né, a gente tem que trabalhar com os dados aí dos anos fechados, o que a gente pôde ver, então, foi uma mudança disso, né, com as imposições das barreiras, principalmente questão de sanidade, que a gente teve para a nossa carne, na questão da Rússia. Então, a Rússia sai do destaque, né? O Egito ali ainda continua, a Venezuela praticamente desaparece como um dos compradores da nossa carne bovina, né? Os Estados Unidos ainda se manteve, e um deslocamento, então,
desse percentual, né, para aqueles países que já vinham comprando e que acabaram mantendo a relação conosco de compra, né? Dentre eles aí a questão de Hong Kong, né? A gente, no caso de Hong Kong, acho que vale a pena a gente salientar aqui, né? A gente tem ali Hong Kong como sendo o primeiro e a China praticamente como o último exportador, né? Como último importador. Mas, na verdade, a gente sabe que existe também um comércio muito grande aí, né, entre os dois, e que uma boa parte da carne que Hong Kong acaba comprando nossa, ela tem um destino final que acaba sendo o mercado chinês, né? Então, a gente poderia dizer que os dois estariam juntos ali. O que a gente percebeu é que, de maneira geral, todos eles caíram, né? Então, o mercado de importação desses principais compradores nossos, ele desceu em todos esses países, né? O que a gente pode ver ali, alguns poucos, né, se mantiveram, que foi o caso principalmente de questão de Holanda, mas que tem pouca expressão, né? A própria questão do Egito, uma ligeira queda, e países realmente como a Venezuela ali, que a gente pode ver que, e o próprio Chile, o próprio Irã, que realmente a queda foi bem vertiginosa, e na questão da carne bovina, a questão da importação do Brasil. Isso daí, se a gente fizer uma analogia, né, com dois eventos importantes que nós tivemos aí, que foi a questão da carne fraca, né? Então, se a gente cruzar aqueles dados lá daquela mudança de cenário que a gente viu nos dois mapas, né, que a gente mostrou anteriormente, nós vamos ver ali que essas quedas realmente aconteceram e estão bem, ou estão com uma relação muito alta com a questão da operação da carne fraca, né? Tanto a primeira fase lá da operação, quanto na terceira fase da operação, o que realmente repercutiu no mercado nosso comprador lá de forma muito negativa, né? E, como disse aqui o doutor Inácio, né, muitas causadas por nós mesmos, né, por problemas internos. Então, acho que se a gente quer avançar a questão de mercado, de exportação, de qualquer uma das carnes, nós precisamos de quebrar as nossas próprias barreiras internas, as que nós mesmos criamos, né? Então, por isso que vem se trabalhando tão fortemente aí, né, o Ministério da Agricultura, um esforço de colocar mais fiscais, melhorar toda essa rede de fiscalização da questão sanitária, que acaba sendo a que mais tem impacto, né, em cima da questão da exportação nossa, né, melhorar muito isso, para a gente poder tentar realmente avançar. Então, há um esforço aí que a gente está vendo, apesar de toda a condição nossa não andar muito boa aí da questão orçamentária de governo federal e tudo mais, mas um esforço para tentar reverter isso, né, e tentar melhorar essa nossa imagem lá fora pela questão sanitária. No nosso caso aqui do Sul, o grande esforço que a gente vem batalhando é justamente para a questão da liberação aí total da febre aftosa, ser considerado livre, mas livre sem vacinação, que é uma das coisas que já foi amplamente discutido aí e que a gente enxerga como um dos grandes impactadores da exportação, né? Porque não impacta só na questão do bovino, né, como muita gente pode pensar, mas temos principalmente a questão do suíno, que nos ajudaria muito, até pelo próprio cenário já falado anteriormente aqui, do nosso volume, que é muito alto de produção de aves e suínos. Então, nós não podemos, como diz, né, vacilar aí nas questões sanitárias para não perder a competitividade lá fora e conseguir, então, melhorar o nosso volume de exportação, né? Era esse o recado que a gente queria deixar, mostrar um pouco desse cenário, para que a gente possa até provocar um pouco agora da nossa discussão aqui, do nosso debate, na abertura das perguntas. Tá? Muito obrigado. Alô? Alô? Ok. Bom, fazer rapidamente um pequeno resumo do que foi apresentado, enquanto nós aguardamos a chegada de alguns questionamentos que podem ser feitos. A equipe está pronta para fazer essa parte. Deduzir algumas coisas aqui muito mais marcantes que foram colocadas aqui pelo nosso palestrante Willy Alfaro. Discorreu sobre barreiras sanitárias, acordo SPS, o acordo sanitário e fitossanitário, né, que são critérios científicos, que têm que ser
então, seguidos, com medidas tarifárias para regular o protecionismo que elas podem representar, e elas são justas, também têm que ser legítimas. Quanto à proteção dos animais, saúde locais, são usados realmente os certificados, comprovam isso, nós temos que provar que nós temos condições de atender aquilo que nós certificamos. Isso é periodicamente analisado também, auditado pelo mercado externo, para ver se nós estamos cumprindo aquilo que é certificado. É legítimo, normal, é tratado na OIE. A OIE é o organismo técnico, o braço técnico da OMC, né, que acorda com 182 países as regras que são aplicadas ao mercado externo, e é a nossa referência para o Ministério da Agricultura, que irradia isso aos estados para fazer, então, cumprir aquelas regras que são acordadas. O que é combinado não é caro. Isso é um ditado velho, ele tem que também estar sempre presente quando a gente trabalha no mercado exterior. A OMC é uma ferramenta para a transparência e um fórum de discussão. É interessante essa colocação dos números, dessas 18 mil notificações. O Brasil, realmente, há alguns anos já, desde 2010, pelo menos que eu me recordo, ele é recordista de levantamento de questões, de notificações, das quais 450 são estudadas, foram avaliadas pelo comitê, e aí umas 20 geraram, então, painéis ou explicações satisfatórias, então, que foram essas as principais colocações que eu queria fazer quanto à primeira apresentação. Correto, senhor Willi? Tá, foi justo, honesto? Então, tá bom. Ok, essa imagem que nós queremos passar também. Tá. Ao professor Paulo Rossi, discorrendo sobre barreiras sanitárias, não são as únicas, deixou isso muito claro, barreiras técnicas impostas por mercado, exemplo, carne do Uruguai para os Estados Unidos. Desde 95, o Uruguai tem uma cota de 20 mil toneladas para exportação para os Estados Unidos. Nem conseguia cumprir essa cota inicialmente, né? E continua vacinando, mas ele tem outros apelos de qualidade da carne, ele tem uma organização diferente, ele transmite credibilidade, ele vende animais vivos aonde nós não conseguimos colocar, tem uma série de coisas. Então, tudo tem a ver com credibilidade, né? Isso deu para inferir aqui dessa nossa apresentação. Barreiras técnicas são, então, colocadas, mas a qualidade do produto, a qualidade intrínseca do produto pode fazer a diferença quando barreiras técnicas ou sanitárias são impostas. Correto, professor? Quanto à qualidade, bovino é que mais requer, então, pelo menos, não digo, não tão só na qualidade, mas na padronização daquilo que oferece. Nós não temos um padrão de carne brasileira. Quando se compra carne argentina, carne uruguaia, carne americana, nós temos um padrão. Carne australiana, então, nem se fala. Ali, alguém que foi lá disse assim, eu vi um boi, os outros eram todos iguais, né? Então, nós temos muitas raças, muitos climas, muito sistema de produção, e podemos investir um pouco mais na padronização dessa qualidade, pelo menos para mercados premium. Cotas tarifárias, Rússia, União Europeia, né, nós temos várias coisas, subsídios, dumping, foi muito bem colocado, sanidade e qualidade são itens que precisam ser resolvidos junto com as anteriores. Cenários, queda em geral, é o que eu ouvi hoje dos produtores, das cooperativas, dos dirigentes, aqui falando, a situação não está boa, que eu falei logo no início. Bovinos, suínos e aves, agora nós temos 5,1% do market share de exportação de bovino, mas impacta muito o suíno e as aves. Então, ali toda a atenção é necessária. As mudanças apresentadas, muito esclarecedoras, as mudanças de 2015, 2014 a 2017 para cá, o mercado realmente cambiou bastante, nós temos significativas diferenças, nós chegamos a ter mais de 70% da nossa exportação de carne suína dirigida para a Rússia. Uma hora ele fecha, e daí nós estamos a ver navios. A mesma coisa que nós temos hoje. Na região sul, 85% da exportação de carne suína. Se tivermos algum problema, algum sobressalto na região sul, toda essa mercadoria vai ficar dentro do país. Se ela já está passando dificuldades, imagina quando isso não puder mais sair daqui. Eu estou aberto a perguntas. Chegou alguma? Ah, já chegou uma aqui. Vamos ver. Vou ficar aqui mesmo. Essa pergunta não diz para quem, mas eu vou tentar
adivinhar aqui para quem quer essa pergunta e aceita também candidaturas aí para receber. O que exatamente houve de evolução em relação às barreiras de exportação das carnes de frango, União Europeia e tributação imposta pela China? Essa cabe para os dois. Aceito sugestões. Quem vai responder essa? Senhor? Eu não sei se eu entendi corretamente a pergunta. A pergunta foi o que aconteceu com as barreiras impostas pela União Europeia e pela China. Ok. A pergunta geral, como eu já expliquei para vocês, a OMC não imediatamente toma uma decisão quanto a se um país pedir algum tipo de certificação ou tentar controlar os seus entradas de produtos bons ou não. Isso não vai acontecer. Isto está nas mãos dos membros. Como eu já disse inicialmente, os membros sendo afetados pelas medidas devem levantar o ponto dentro da OMC, devem pedir para a União Europeia ou a China justificar por que eles estão tomando essas medidas que são mais restritivas do que parece ser necessário para proteger o produto. Por que é que eles não estão seguindo as normas internacionais? Porque esse é um dos princípios básicos desses acordos, que essas medidas sanitárias, fitossanitárias devem ser baseadas em ciência. Tem que haver uma explicação científica. Então, essa é a primeira oportunidade para qualquer membro que se sinta afetado pelas medidas para solicitar uma justificação. Se os membros não aceitar a explicação, temos todos os procedimentos legais. Isso, admito, leva tempo, é caro, é difícil, mas é o melhor que temos para oferecer no momento. Portanto, eu não sei precisamente onde essas situações estão ocorrendo, mas essa é a resposta geral. A WTO fornece essa oportunidade para tentar resolver essas medidas. Precisamos também enfatizar que o comércio de produtos agrícolas é muito dependente de qualquer atraso que possa vir a acontecer. Qualquer atraso na fronteira pode bloquear totalmente o embarque de produtos alimentícios, especialmente carne. Portanto, eu entendo que isso talvez possa ser um problema que precisa de uma solução urgente, mas a OMC, é claro, é bastante lenta em sua movimentação. Então, me pediram que compartilhasse com vocês uma estimativa geral de quanto tempo leva para a resolução de uma disputa comercial pelo painel. Leva bastante tempo e depende do caso. Alguns dos casos que eu me lembro, por exemplo, um painel fora da área de saúde fitossanitária, é uma disputa entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre subsídios para a sua indústria aeronáutica. Mais de 10 anos levou para a resolução. Portanto, é por isso que eu estou dizendo para vocês, é um processo longo. Mas nós também fornecemos oportunidades para resolver essas diferenças através de outros meios antes de chegar no nível de painel. E a maior parte das preocupações são resolvidas nesse nível, exatamente por ser oneroso e por levar muito tempo. Muito obrigado. Agradeço a todos os participantes aqui da mesa. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e tempo esgotado.